Assista agora. Jornal Cidade Livre. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. A Quitolina Imobiliária apresenta o novo centro econômico da cidade de Itapetininga. Platinum Centro Empresarial. Com projeto arquitetônico ousado, o Platinum oferece 20 andares e 180 salas reversíveis de 57 a 610 metros quadrados. Situado na Avenida José de Almeida Carvalho, o empreendimento possui toda a segurança e funcionalidade necessária para atender as mais diversas áreas de atuação. Venha para o novo polo econômico de Itapetininga. Aproveite as últimas unidades. Lançamento Quitolina Imobiliária. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. E para todo mundo aí através do site www.tvitap.com.br, onde você pode interagir conosco, debatendo as principais notícias do dia. O Jornal Cidade Livre hoje agora veio depois da farra que foi aqui a TVI ao vivo, o Jogo do Brasil. Todo mundo abandonou de assistir a Globo, o Sport TV, tudo que estava passando o jogo e veio assistir a farra da TVI. O Maurício Herman gostou tanto que está até ao vivo aqui de novo comigo no Jornal Cidade Livre. Fizeram até uma brincadeira com você lá, Maurício? Seja bem-vindo. Fizeram uma brincadeira saudável, né? Interessante trazer para a TV essa brincadeira saudável, mostrar que também, com todos os problemas que temos, né? Também temos que ser cômicos, né? Temos que brincar, temos que nos divertir, mas nunca esquecer também, né? Dizer que somos felizes, damos risadas, tiramos sarro um do outro, mas também sério, a gente fala sério também. E o Jornal Cidade Livre hoje tem notícias bombásticas aqui para serem debatidas. Fábio, seja bem-vindo novamente. Olá, boa noite, Gustavo. Boa noite, Maurício. Estamos aí no jogo também, continuando aí. Gostou do resultado da partida? Eita. Mais ou menos, podia ser melhor. Tá até camisa do Brasil por baixo, tá tentando camuflar a camisa do Brasil. Eita. Não é do Derac. Lembrando que, novamente, que o programa é transmitido aí para todo mundo através do site www.tvitap.com.br, onde você pode interagir conosco. Mandar um abraço pro pessoal da USP de Pirassununga. Meu primo está assistindo lá e passou pro pessoal. Obrigado aí aos telespectadores. E antes de começar o programa, a senhora Maria Lúcia me parou, estava almoçando hoje lá no restaurante Vila Rosa, do Cássio, que também todo dia assiste o programa. Cássio, um abraço para você. Falou assim, viu, fale lá no seu programa que tá difícil atravessar a rua aqui na Quintino, o pessoal não para, tem que ter um semáforo lá. Então o Jornal Cidade Livre comprou a briga da senhora, vamos noticiar esse caso mesmo. Conhece ali, Maurício, bem na esquina do escritório ali? Conheço. Ali é um ponto complicado, né? E o pessoal aí que está tendo essa dificuldade pode entrar em contato, né, com o programa Atende Fácil da Prefeitura aí pelo 156. É um programa bem bacana, né? Vale ressaltar que é um programa aí da Prefeitura que está funcionando bem aí, chegando na população, o pessoal fala bem, né, que o 156 e o Atende Fácil é para isso, né? Problemas de lombada, problema de iluminação, você que está com esse tipo de problema, como é o caso aí que você citou do nosso amigo lá do... Nossa amiga. Nossa amiga? A senhora Maria. Ela entra em contato com o Atende Fácil lá, um abraço também para o Celso Marques, que também assiste a gente aí, que eles vão estar solucionando o problema para ela. Então tá aí, dona Maria, já está o seu protesto aqui, feito no jornal Cidade Livre. Acompanha aí, se o pessoal não resolver o problema da senhora, a gente volta a noticiar aqui de novo. Vamos começar o Jornal Cidade Livre com uma notícia aí
um tanto quanto surpreendente. Alckmin e Haddad decidem voltar tarifa de ônibus e metrô para R$ 3,00. Após negociação entre os governos municipal e estadual, a tarifa de ônibus e metrô de São Paulo voltará a custar R$ 3,00. O anúncio será feito pelo governador Geraldo Alckmin e pelo prefeito Fernando Haddad na noite de hoje, no Palácio dos Bandeirantes. Ontem ocorreu o 6º protesto contra as tarifas na capital. O ato começou de forma pacífica na Praça da Sé, mas um grupo mais exaltado atravessou as grades que faziam isolamento na frente da prefeitura e atiraram objetos contra os guardas civis, que faziam um cordão na frente do prédio. Ao menos 2 guardas ficaram feridos. Também os manifestantes aí não são esses que fizeram esses atos de vandalismo, não representam o movimento aí no caso. Mas, enfim, cederam. Sim, E o que representa isso, Fábio? Eu acho que foi é o começo da vitória. Acho que é a ponta do iceberg, porque ótimo, mostrou a força do movimento, recuaram ante o aumento, mas só que agora a gente precisa esmiuçar melhor essa questão do transporte público mesmo. Eu acho que isso veio para amadurecer, a gente tem que politizar mais essa questão, o governo tem que abrir as contas, tem que abrir o jogo e mostrar para o povo o que acontece. E também eu acho que o Haddad ele tem que denunciar as empresas, a forma como as empresas agem junto a essa questão das licitações, ou seja, há um monopólio, há um grupo de empresas que dominam esse setor. Então, acho que é o começo, é válido, é ótimo isso. Maurício, cederam. Enfim, cederam. Se não fosse por apoio popular, teriam cedido? Então, né, hoje você andando nos bares, você indo na padaria, nos táxis, a notícia é sobre esse aumento em São Paulo, né, até aqui em Itapetininga, o pessoal cobrando bastante, né? Eu acho que assim, o Haddad demorou muito para baixar essa tarifa, para entrar em diálogo com a população, né? Aquele negócio também que se fala, né, que manifestação quieta não se alcança resultado, né? Então eu vejo assim, o Haddad, ele devia ter tomado uma posição logo há 1 semana e meia, né, quando começaram os protestos, né, até algumas das alas dentro do Partido dos Trabalhadores cobrava essa posição dele. Talvez agora ele tenha que explicar ao seu eleitorado, né, o pessoal que votou nele, por que ele demorou, por que se chegou a essa situação. Mas parabéns ao povo, né? O povo que teve nas ruas, o povo que manifestou, como você bem salientou. Teve alguns excessos? Teve, né? Mas às vezes todo o trabalho que tem multidão, né? Você pega jogos de futebol, por exemplo, sempre tem um incidente ou outro, né? Uma manifestação não seria diferente, né? São fatos isolados, mas a maioria dos que estavam ali estavam reivindicando realmente que abaixasse o valor das tarifas. Fábio, agora a questão é a seguinte, o Brasil está inflamado, o país está todas as cidades fazendo manifestações, todo mundo na rua, e agora? Esses movimentos vão se juntar para batalhar pelo quê? Exatamente, é uma questão. Ele é muito difuso, esse movimento é muito difuso, você tem diversas bandeiras, diversas causas, faltam lideranças, falta um rumo nesse movimento. Então, aí há um medo que no Brasil, esse movimento perca a força, perca a efetividade. Em alguns lugares, como São Paulo, acho que, apesar de ter ganhado, não sei apenas pelos 20 centavos e tudo mais, o movimento Passe Livre conseguiu canalizar e direcionar a sua reivindicação. Então, aqui em Itapetininga também a gente conseguiu revogar a taxa de iluminação pública. O prefeito revogou graças à manifestação popular. Isso mostra a força que o povo tem
E o povo tem que ir mais à rua e faz isso daí que o povo fez é fazer política. Isso é política. Eu vejo aí, estou vendo muito na internet, o povo está cansado de política. Pelo contrário, o caminho é a política. O povo tem que ir para a política. E aí há um medo, há um temor quando você fala que há muitos movimentos de diferentes tendências, diferentes causas, há um certo medo de uma desorganização e acho que um desentendimento aí. Maurício Hermann, está na moda hoje ser revolucionário? Não, eu não vejo dessa forma assim. Você concordou com a Camila no texto dela do Facebook? Eu concordei, na verdade eu não concordei, eu curti o texto dela no Facebook. Vale ressaltar que a esposa aqui do Gustavo Gurgel, ela entende muito mais de política que ele, né? Então, o que ela escreveu? Né? Ela falou da questão de muitas pessoas que estão ali no movimento, como a gente viu na internet, os chamados revolucionários da Paulista, né? São algumas pessoas que foram até a Avenida Paulista, que, por exemplo, estão naquela manifestação, que é uma manifestação de esquerda, uma manifestação contra um abuso, né, no caso da tarifa e tal, mas são pessoas da burguesia, são pessoas que aproveitaram, né, mais ou menos o que aconteceu com os caras pintados, que diferente desse movimento, né, que foi um movimento horizontal, né, os caras pintados foi um movimento vertical. Então, fala-se a moda da revolução, né? O meu modo de pensar é que não que essas pessoas, elas aproveitaram, como se diz na gíria, elas surfaram na onda, né? Essas pessoas, mas por isso que eu espero que continue, né? Que as pessoas também que estavam presentes nesse protesto, elas marchem junto com o MST, né? Que tem reivindicações aí, elas protestem contra o governo federal em relação à PEC 37, né, que vão para outros problemas, né, que acontecem no Brasil, que não é só o caso do aumento das tarifas. Mas, vale ressaltar, é um início. Me disseram aqui pela internet, Fábio, concorda? Os arruaceiros de ontem estão amando do PT. Imagina. Não concorda? Não concordo nem um pouco. E a classe média emergente luta por uma democracia verdadeira longe do socialismo barato. O que seria então essa democracia verdadeira? Eu me pergunto o que é a democracia verdadeira? É a democracia ateniense? Lá em Atenas era extremamente excludente, aquele sistema democrático. Apenas só alguns votavam, tinham direito de representação. Existem aí diferentes tendências, ideologias, então nesse campo ideológico eu acho que cada um tem a sua verdade, a sua democracia verdadeira. Eu acho que isso é puramente ideológico. Não tem... E por que você acha que tem uma tendência aí no Brasil de reverter esses movimentos, ou utilizar esse grande movimento que se instalou no Brasil para fazer atos contra o PT ou contra o governo federal? Não contra o PT, contra o governo federal? Tipo, fazer um grande... que seria que aconteceu com os caras pintados, por exemplo, do Collor? Sim, o pessoal quer usar isso aí. Politicamente. As eleições já são no ano que vem, então a gente já está vivendo o espírito das eleições. Então, às vezes, alguns grupos, eles não têm interesse em politizar o movimento, eles querem despolitizar, exatamente para fazer um ataque infundado a alguns grupos, seja o PT, seja o PSOL, o PSTU, o PCO. Eu acho que o movimento ele é político e a gente tem que aproveitar esse momento para... A população tem que parar e aproveitar para refletir, discutir, debater e aprofundar sobre as questões que eles anseiam tanto. O que a gente está lutando, por quê? O que a gente quer? Afinal, a gente quer mais educação, a gente quer mais saúde. Então, por que a gente não tem mais saúde? Por que não tem mais educação? E aí, lá em São Paulo, foca a questão do transporte.
Por que não tem mais transporte? Porque precisa esmiuçar mais, politizar mais, e só com a participação popular consciente do que está fazendo e politizada ela pode fazer. Maurício, você acha que o movimento, esse grande movimento que tem no Brasil, ele carece um pouco dessa politização que o Fábio disse? Ou ele é um movimento feito de gente politizada? É uma boa pergunta, tanto complicada, porque às vezes falam a tão famosa Primavera Árabe, né, que teve. Eu não sei também e o que foi a Primavera Árabe, né? Porque o que a gente escuta aqui, não dá para saber. Lá, né, o que vem de notícia pra gente, a gente já vem vende o peixe conforme a gente compra, né? Mas eu não sei se lá também todos eram politizados, assim. Mas vale ressaltar que eu acredito que no caso específico de São Paulo, também posso estender para o caso de Itapetininga, que eu tive a oportunidade de estar acompanhando, estar fazendo uma reportagem no dia lá da marcha. As pessoas estavam conscientes, né? Elas estavam conscientes daquilo, para aquilo que estavam marchando, para aquilo que estavam reivindicando. Acredito que a grande maioria delas estavam. Mas essa pergunta é complicado você afirmar que todos, né, sabiam o que estava acontecendo. Mas vale ressaltar e vale também a gente procurar entender e agora, né? Não só para os manifestantes, mas também e agora para os políticos, né? Porque muitos políticos aí vão ficar preocupados, já que o povo, como se diz no canto aí do pessoal, que o povo acordou, né? Então eles vão ficar preocupados quando forem tomar qualquer atitude que seja não tão popular. Fábio, você como sociólogo aí que estuda os grupos sociais aí que se formam, né? Estudou para isso, conhecedor disso. Já teria existido, já aconteceu algo semelhante ao que aconteceu no Brasil agora, principalmente, eu digo assim, no caráter histórico. Já. Antes, nos movimentos sociais que surgiam no país. 1964. Então, mas como surgiam no país, eles eram encabeçados por partidos políticos, por sindicatos, por órgãos de representação. Hoje, como noticiaram aqui, bandeiras de partidos políticos não eram permitidos. Bandeiras de sindicatos não foram vistas. Mas o pessoal Sim, mas você concorda que esse movimento ele é contra os políticos? Tipo, se você é político, eu sou seu inimigo ou não? Eu acho que tem um teor anarquista aí. Isso, anarquista, exatamente. Tanto porque eles não têm líderes, né? Que daí, dentro da ideologia deles, é necessária a destruição do Estado, né? Não exatamente o fim da política, mas eles acreditam que o Estado ele não é bom, o Estado. Então, vamos destruir o Estado e tal. Aí é uma questão meio ideológica. Acho que a juventude, de certa forma, ela é mais suscetível à ideologia anarquista. Eu acho que não é puramente ideológico. Eu já estudei um pouquinho sobre anarquismo, já olhei uma coisinha ou outra. Tem boas ideias, é interessante, mas acho que não é esse caminho. Eu acho muito romântico falar, não, com o fim do Estado, destruir, com o fim de partidos políticos, ou seja, eu acho que não seja esse caminho. Eu acredito que o caminho seja o quê? Tornar o Estado um representante do povo. Cada vez mais aproximar o Estado do povo. Então, e aí eu vejo como a política partidária importante e vejo um pouco também essa questão, o povo descontente do funcionamento do sistema político. O brasileiro está descontente da forma como funciona o nosso sistema. Então acho que acaba ganhando um pouquinho de força. Maurício Hermann, está marcado aí um novo protesto do mesmo grupo do impeachment do Geraldo Alckmin. Tem situação que embase isso, na sua opinião, ou não? Acredito que não. Acredito que por mais que haja discórdias, principalmente dos funcionários públicos contra o Geraldo Alckmin, né? Não há porque você pediu o impeachment dele. Eu acho que ele não fez nada. Lógico, teve a questão da polícia, teve a questão do Pinheirinho,
Teve outras questões que talvez a forma de política que ele e o seu partido exercem não agradem a todos. Cabe, não sei dizer, eu não tenho propriedade para dizer isso, mas a questão, algum jurista, não sei se um juiz ou alguém o Tribunal Eleitoral, não sei quem, que avalie essa condição, né, que a polícia fez com os manifestantes e que o governo Geraldo Alckmin fez nesses anos. A ONU né? já condenou, já acho que... Condenou. Então, mas eu acredito que para impeachment, eu acredito que não, né? Por mais que eu discorde de alguma coisa ou outra, né? Talvez não é a voz majoritária, né? É uma voz dentro de várias vozes, né? Me diga uma coisa, você acha que o movimento é anárquico mesmo? Anarquista? É complicado. Eu vi vocês falando, né? Eu estava aqui ouvindo, estava pensando nisso. O Fábio, que também estuda muito melhor que eu, sabe falar muito melhor das formações sociais. Anárquico talvez na construção, mas no fim, nas propriedades fim do anarquismo, eu acho que está longe, né? Não sei se eu... Fábio, e você acha que esse movimento aí pode se perder em alianças políticas mal feitas aí? Ou não? Ele tem esse caráter individual, próprio dele e não vai se vincular ao pragmatismo político? Você fala, acho que um partido político vai manipular aquela massa? Eu acho difícil, até porque tem gente de muita tendência política aí, de todas, acho que o Brasil inteiro foi pra rua, né? Vou perguntar outra coisa para você, e a direita foi pra rua também? Foi, todo mundo, direita, esquerda, centro, nem direita nem esquerda, né? Aqui não é nada, foi também. Foi todo mundo pra rua. Todo mundo, ou tem cara que foi lá só para tirar uma foto. E botar no Instagram. Estou aqui. Sou patriota. Vou contar para os meus netos. Fiz história. Eita. Mas é assim que funciona. Por isso que eu acho que a gente tem que debater mesmo, tem que politizar, tem que colocar as posições frente a frente, colocar a direita, a esquerda, promover o debate. A movimentação que ocorreu foi bacana, foi bom. E agora acho que a gente precisa amadurecer mais. A gente pode tentar amadurecer utilizar isso que foi iniciado. Foi iniciado para aprofundar e amadurecer o nosso sistema democrático. E não o contrário, que pode acontecer o contrário. Podem usar isso aí para tentar derrubar a democracia, como ocorreu em 1964. Maurício, estamos aí diante de um momento histórico no Brasil mesmo, todo mundo indo para as ruas, é movimento em todos os lugares. Acabei de ver aqui na internet que vão parar a Castelo Branco em Osasco agora, o povo de Osasco indo se manifestar, minha terra natal, Osasco, por sinal. Muitas coisas acontecendo, Itapetininga amanhã tem movimento de novo na cidade. Diga uma coisa para mim, essa é a última esperança das pessoas que acreditam no mundo melhor e o insucesso desses manifestos pode gerar um comodismo 3 vezes maior do que já estava? O revés, no caso? Antes de responder, eu não sabia que você era não sabia? Cidadão. Tá vendo? Isso é meu amigo, hein? Osasquense. Tá vendo? Pode você, mesmo não sendo cidadão não tão ilustre. Não é. Tá guardando o título de cidadão itapetiningano. Aí os vereadores tá aí, pode dar para o Gustavo Gurgel o título de itapetiningano. Que receberei com muito carinho, porque... Mas a sua pergunta é uma pergunta também interessante. Eu penso assim, Gustavo, eu acredito que esse momento é um momento que o povo aprendeu que é possível, né? Eu acho que o povo aprendeu que é possível. A preocupação não é o povo atingiu um sucesso, alcançou um índice de sucesso. Quem se preocupa, quem tem que se preocupar são os políticos. Porque hoje, é um tema que eu estava ontem discutindo de noite com um amigo meu, ele estava falando assim, nós vivemos uma era agora da política da internet. Então, o governante, o gestor, que ele não for rápido nas suas decisões, que ele não acompanhar esses movimentos, o que está acontecendo, exatamente nas redes sociais. No Facebook as coisas envelhecem muito rapidamente, né? Ele vai dançar, ele vai dançar. Se ele não acompanhar, a velocidade das mudanças, ele vai dançar.
né? A gente sabe que tem até já o serviço de clipagens, né? Que os governos fazem para saber o que a mídia está falando deles, né? Vai ter que mexer na internet. Isso mostra que eu acho que um tempo atrás, uma crítica que o brasileiro não sabia usar a internet, né? E na época até eu concordei com o texto, era um texto da revista Época, se não me falha a memória, mas aí mostra que eu estava errado, o texto estava errado, né? A resposta está aí nas ruas. E o governante que não souber, né, acompanhar o que está acontecendo nas redes sociais, ele não ter uma nova dinâmica na administração, uma nova dinâmica nos projetos, nas coisas que ele faça, sejam boas ou sejam ruins, vai dançar, que o povo vai na rua. Então nós vamos ter que melhorar um pouco o ditado popular antigo, não é que o prefeito tem que ir à rua falar com o povo, o prefeito tem que ir à rua e também ter um Facebook para dialogar com a população. Maravilha, vamos para os nossos apoiadores culturais, daqui a pouco a gente volta com o Jornal Cidade Livre. Até já. Roça 15 anos! Sábado, dia 29 de junho, no Sítio do Vovô. Com Trio Virgulino, Aruan e Rodrigo Tigre, DJ J, Marquinho Camargo e John Vibe. E ainda tem barracas típicas, fogueira, ator mecânico e queima de fogos. É sábado, dia 29 de junho, no Sítio do Vovô. Festa na Roça 15 anos! Essa você não pode perder! Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos Itapetininga com o nosso Jornal Cidade Livre, ao vivo aqui dos estúdios da TVI, com os nossos dois amigos ilustres hoje aqui, o Fábio e o Maurício Herman. Eu esqueci de dizer, mas essa caneca bonita aqui, ó, do Jornal Cidade Livre, única e exclusiva, que o Maurício tinha surrupiado no telescópio, você encontra lá na Amendoim Store, www.amendoinstore.com.br. Precisa falar para a produção, colocar uma água, um café. Não tem água, tá difícil. Do Jô tem, né? Diz que do Jô tem. Isso aqui é vazia, para provar para tudo aí, ó, vazia. Maurício Herman, antes, o que você está aprontando na cidade que teremos sexta-feira lá? Sexta-feira, né, a gente inicia um projeto de educação ambiental. Eu e meu amigo Gabriel Rezende, um abraço aí pro Gabriel. A gente inicia um trabalho de educação ambiental lá no Parque Explorer, né, que fica ali no Jardim Brasil, né. É um trabalho que a gente vai trabalhar bioconstrução, a gente vai trabalhar novas técnicas de plantio, economia solidária. Estamos em fase final, né? Nesse final de semana a gente vai ter uma estreia lá, a gente vai começar a apresentar o projeto para a população, né? Quem quiser saber mais aí sobre o projeto, que chama ASA, né? Aliança Socioambiental, pode entrar em contato comigo, pode estar entrando aqui em contato com a TV, né? O telefone é 9837-7397 e pelas redes sociais é só digitar Maurício Herman aí que vocês vão me achar. Ótima ideia do Maurício Herman e temos certeza que vai ser sucesso total em nossa cidade, muito útil. Para Itapetininga. Fábio, e os movimentos, como que está na cidade aqui? Já que a gente vai falar de Itapetininga daqui a pouco, você que está a par de tudo isso? Eu acho que, de certa forma, esse contexto aí no Brasil deu uma agitada na molecada. Mas como a gente estava falando no intervalo mesmo, a gente precisa, de certa forma, tem alguns grupos aí aqui na cidade que a gente precisa começar a dialogar. Existem grupos que não apareceram, não deram essa cara.
Eu vejo, por exemplo, aqui em Itapeu, o movimento LGBT ainda não se manifestou frente a esse contexto do Marco Feliciano e da lei da cura gay. Que é o que a gente vai falar exatamente agora. Quer que eu leia a notícia? Depois a gente debate, é isso aí. Então, para fugir um pouco das polêmicas, Marco Feliciano aqui no Jornal Cidade Livre. Vice-líder da minoria na Câmara entra com recurso contra a aprovação de cura gay. O vice-líder da minoria na Câmara, o deputado federal Simplício Araújo, ingressou com recurso contra a aprovação da proposta conhecida como cura gay. No recurso ao presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, o parlamentar afirma que o presidente da comissão, o deputado evangélico Marcos Feliciano, pastor, evangélico, usou de manobra antirregimental ao colocar em votação a proposta, atropelando o regimento. De acordo com Simplício, a homossexualidade não é uma doença e o que deve ser tratado é a corrupção. Não é a homossexualidade um dos distúrbios que prejudica a família. O que prejudica a família é a corrupção, a forma como a classe política está se comportando. Este projeto é inconstitucional. Apenas o Poder Judiciário pode contestar uma decisão de qualquer conselho e de qualquer profissão, criticou o deputado. A cura gay, na verdade, aqui o batizado, esse projeto de cura gay, na verdade é para revogar uma resolução, eu vou falar resolução porque eu não sei direito, mas é do Conselho Federal de Psicologia, que diz que a homossexualidade não é doença, então ela não pode ser tratada pelo profissional da psicologia, o psicólogo no caso, como doença. Então não é um distúrbio aí de doença, no caso, não é CID, não tem CID para homossexualidade. Tanto que não é homossexualismo. É o ismo. É o ismo que significa doença, agora é homossexualidade. O nosso Marco Feliciano, querido Marco Feliciano, presente em muitos jornais Cidades Livres aqui, deve estar com a orelha vermelha lá, propôs esse projeto aí da cura gay. Propôs, não, colocou em votação, porque o projeto é... E ele disse que os evangélicos vão brigar e vão na rua, vão se movimentar. Então eu acho que se eles vão brigar, acho que está na hora do movimento gay também mostrar a sua cara e brigar e mostrar que... Vou perguntar uma coisa para o Maurício Herr. Maurício, você entrevistou um pastor conhecido aqui de Tapetininga no jornal, no programa Telescópio que você tão bem apresenta. Diga uma coisa, o que ele falou da questão da interpretação da Bíblia? Há tipos diferentes de interpretação? Então, o Tony Arantes, um abraço, meu amigo Tony Arantes aí, que é pastor aí da Igreja Quadrangular, lá da Vila Belo Horizonte. Ele falou sobre a interpretação da Bíblia, ele falou dos perigos da interpretação da Bíblia e, segundo ele, a linha que ele segue, a linha que os evangélicos seguem, que é a linha da evolução do Martinho Lutero, é a interpretação mais correta da Bíblia, Se ele está certo, se ele não está certo, não cabe, Assim como eu acho que a teologia da libertação é a mais correta. Julgar, Então... Cada um... Mas ele é contra, Ele falou sobre... Ele explicou, sobre a homossexualidade, sobre qual que é a posição dos evangélicos sobre a homossexualidade, que talvez não, que o homossexual é como é que me foge a palavra, mas seria mais ou menos assim: Deus fez o homem e Deus fez a mulher. É contra a natureza. Exatamente. Obrigado. Mas essa linha é de Martinho Lutero? Não. Que ele segue? Não, essa linha não é luterana, Não é luterana? Não é luterana. Essa linha que os evangélicos seguem, entendeu? Essa teoria que eles seguem, não sei de quem eu citei. Eu perguntei isso para o Maurício, Fábio. Por causa das interpretações da Bíblia, entendeu? E a interpretação, segundo ele, na Bíblia não fala nada de homossexualismo, E sim de homem e mulher. Então, a questão é a seguinte, Fábio, perguntei para o Maurício, porque no famoso julgamento do STF, que autorizou a união civil de homossexuais, tanto que agora todos os cartórios brasileiros têm que fazer como casamento, exatamente. Mesmo não tendo uma lei, é um entendimento jurisprudencial, então tem que ser feito pela Corte Máxima Brasileira. Mas a questão é a seguinte, o deputado, o Barroso, o Dr. Barroso, que por sinal vai ser ministro do STF, ele sustentou oralmente nesse recurso, porque é um recurso do governador do Rio de Janeiro, porque na Constituição diz que constitui família a união do homem e da mulher. Não diz homem e homem. Mas o Dr. Barroso, brilhantemente como ele é, de fato, disse o seguinte, que aquilo não é uma norma
que exclui a união familiar do homem e do homem. Ali era para incluir a mulher com o mesmo poder do homem, porque a história mostrava que a mulher tinha um decréscimo do homem, tanto que era o poder familiar, era exercido exclusivamente pelo homem. Hoje é exercido pelo núcleo familiar, pelas pessoas ali, tanto homem como mulher. Então ela não era excludente, ela não excluía os casais homossexuais, mas sim incluía a mulher para ter esse direito. Você acha que a Bíblia também poderia ser interpretada assim? Eu acho perfeitamente. Como a Bíblia, a religião mesmo, tanto católica como evangélica, existem diversas tendências ideológicas, diversas formas de interpretação. A Bíblia é um livro histórico. Você pode ler ele como um livro de história, você pode ler ele como um livro de filosofia, você pode ler como um livro de teologia. Então, eu acho que depende do viés que você olha, exatamente. E aí, por quê? Porque para atender uma demanda, uma nova demanda, uma transformação da nossa sociedade. Eu acho que é muito complicado mesmo fazer essas alterações. A população ela tem medo, ela tem um receio dessas alterações, porque ela mexe com toda a estrutura da sociedade. Quando você mudar isso daí, vai ter um reflexo direto na sociedade, cultural, isso daí é certo. Então, as pessoas têm medo. Diga uma coisa para mim, na sua opinião religiosa, Deus puniria um casal formado por homens? Eu acho que não, Jesus, eu acho que na minha... O que vale é o amor entre as pessoas? Sim, o que ele falou, como que é, amai-vos uns aos outros, né? Então, como assim mesmo? Como eu vos amei. Eu acho que isso, Maurício, ou não? Eu também sou da opinião do Fábio. Eu acho que Deus não ia punir ninguém. Eu acho que todo mundo tem a liberdade. Eu acho que independente, tem a questão do homossexualismo, que é a pauta agora. Homossexualidade, é questão de adaptação. Isso. A gente foi criado, né? Com esses conceitos. Como dizia um poeta, para a gente mudar de assunto aqui, falar de Itapetininga, a medida do amor é o amor sem medida. Olha, que bonito isso. Então vamos para falar de Itapetininga um pouco. Não deixou nem eu falar, mas... De polêmica. Agora eu quero saber a sua opinião agora, Maurício. Agora? Hoje o nosso amigo aqui, o Maurício Herman, jornalista da TVI, entrevistou o secretário municipal de saúde em frente ao hospital? Hospital Regional. Em frente ao Hospital Regional. Vamos ver esse vídeo aí, importantíssimo para Itapetininga. Nessa segunda-feira, falou-se em Itapetininga numa possível greve do Hospital Regional. E nós aqui da TVI estivemos aqui no hospital para conversar com o secretário Felipe Tibes, que explicou o que está acontecendo no Hospital Regional da nossa cidade. Felipe, nessa tarde aí o sindicato está visitando aqui o Hospital Regional, fala-se de uma possível greve. Gostaria que você falasse para a gente o que está acontecendo. Então, o sindicato nos deu um prazo de 72 horas para protocolar uma resposta junto a ele. Esse prazo não se extinguiu, esse prazo será amanhã, a gente vai dar uma resposta para ele, protocolar junto ao sindicato de todos os argumentos que eles questionaram a gente. Então amanhã o sindicato vai ter essa resposta. Não vejo de forma alguma qualquer motivo de greve, afinal de contas, nós dobramos o número de médicos lá no pronto-socorro, os funcionários estão com o recebimento em dia, o vale alimentação deles está pago em dia, só o vale alimentação de abril que a antiga gestora não acertou, nós estamos criando uma maneira jurídica para resolver. Não vejo motivo para instabilidade. Quero dizer aqui para a população que o hospital está de portas abertas, está atendendo, vai continuar atendendo da melhor maneira possível e agora a prefeitura, como gestora temporária desse contrato, está cuidando muito bem disso. Não está faltando medicação, não está faltando médico, não está faltando coisa alguma. Essa instabilidade não pode ser criada aqui dentro do nosso hospital. Felipe, fala-se do Instituto Vida, falava-se do São Camilo, da administração, para administrar o hospital. Já tem alguma coisa certa ou vocês ainda estão conversando com outras OS que possam vir a administrar nosso hospital? Essa semana a gente vai ter um estudo
um estudo de quanto realmente custa o nosso hospital. Que não adianta a gente ficar criando qual é o OS, quem vai vir, se é esse ou é aquele, sem saber quanto realmente custa o nosso hospital. A partir do momento que a gente souber quanto realmente custa o nosso hospital, a gente vai arrumar uma forma jurídica de contratar uma empresa séria para administrar a nossa cidade. Nessa segunda-feira, falou-se em Itapetininga numa possível greve do Hospital Regional. Então aí apareceu 2 vezes o início da matéria com o Maurício Herman, mas importantíssimo que o nosso secretário disse, aí o secretário Felipe da Saúde, principalmente sobre as especulações aí da nova CIP, da nova organização social que ia tocar o hospital, e a questão da greve dos funcionários aí, que essa crise sem fim da saúde municipal, que ele disse que não é crise, mas infelizmente pode não ser uma crise, mas é polêmica. Hoje pela internet, né, eu estava aqui trabalhando, daí eu recebi a notícia que o hospital entraria em greve, né? Falamos da internet, né, para você ver como a internet também auxilia a gente, né, do jornalismo também. Ó. Aí eu fui apurar a informação, aí foi eu e o cinegrafista João, né, nós descemos lá no Hospital Regional, encontramos o secretário Felipe Tibes, que gentilmente nos cedeu uma entrevista, né, e eu perguntei, conversando para ele o que aconteceu, que o pessoal do sindicato tava lá e tal, né. Aí ele explicou, né, que o pessoal do sindicato veio lá, mas que não há nenhum problema com o hospital está tudo certo, que os pagamentos estão sendo feitos pela prefeitura, que não falta medicamento, né? Enfim, ele explicou bastante essa questão. Eu aproveitei o gancho de estar lá, né? E eu perguntei para ele, né, sobre a questão de uma nova OS. Aí ele salientou que ele, junto com o prefeito de Fiores, estão trabalhando, né, para que se escolha uma OS correta, né, uma OS que tenha credibilidade, uma OS que preste um serviço com a necessidade de Itapetininga. Ele falou, né, da questão do levantamento real dos custos, né, e vale salientar que isso foi um aperitivo, né, hoje que a TVI fez aí com o Felipe, que amanhã ele também vai estar lá na Câmara Municipal, né? Ele será, o pessoal, os vereadores irão questioná-lo sobre as questões. Então, você que está assistindo aí o programa Cidade Livre, assista amanhã, após também o programa Cidade Livre, a Câmara Municipal, ou vá até a Câmara Municipal, né? Que o Felipe Tibes vai explicar tudo o que está acontecendo aí com a saúde de Itapetininga. Tá vendo por que a gente convidou o Maurício Herman hoje para o programa? Já informou a população inteira do que está acontecendo na nossa cidade. E eu queria agradecer também o Felipe, o secretário, pela entrevista, a primeira entrevista dele como secretário para a imprensa, passando na frente até da TV Tem. Ontem o Jornal Cidade Livre já falou ao vivo, logo depois da revogação do decreto com o secretário Luiz Paulo. É importante isso para a população, é importante que os secretários venham ao público falar o que está acontecendo na cidade. É bom para todo mundo e traz a segurança e estabilidade para não gerar as crises. Só ressaltar também, Gustavo, que depois o Fábio, eu estou falando demais já aqui, mas que vale também salientar hoje, né, o vereador Davino esteve comigo aqui no Telescópio, teve uma participação brilhante, né? Vale salientar a importância das pessoas públicas participarem da imprensa, né? Elas virem até o público, virem até a população e falarem o que estão fazendo, o que está acontecendo, né? Porque a boataria às vezes toma conta e a população que sofre, né? Aquela pessoa menos desinformada que acaba acreditando numa desinformação e às vezes, por muitas vezes, como o caso da importância do Hospital Regional, é importante que o Felipe, ou seja, quem for que esteja lá, venha e esclareça, leve a população o que realmente acontece no poder público. Fábio, essa questão aí do secretário, a entrevista que ele deu, vou perguntar um negócio para você. O Alckmin veio aqui muitas vezes e disse que o hospital ia ser nível de excelência. Daí o de Fiore foi à TV Tem, criticou a atitude do governador de não repassar a verba. A culpa desse hospital toda aí é do governador Geraldo Alckmin? Eu acho que não, porque o hospital ele já vem sendo mal administrado desde a antiga gestão lá da Santa Casa. Até hoje ele está extremamente mal administrado, e aí tentaram consertar jogando na mão do Estado,
O Estado também, então, ficou com uma parcela de culpa também, porque não abraçou totalmente o hospital, falou que ia, mas não foi. Então, a maior parcela eu acho que é municipal, mas o Estado também tem que, se ele se comprometeu, se ele disse que ia realmente investir aqui no nosso região, ele até falou, é hospital regional, né? Se é hospital regional, nunca vi hospital regional municipal. Tem coisas que acontecem só em Itapetininga. Exatamente, então, sim, o governador Geraldo Alckmin, ele tem que tomar uma postura e cumprir o que falou. E se a população for à rua reclamar dessa situação do hospital e resolver pedindo uma solução, pode ser que mude? Vão amanhã às ruas. Para a saúde? Eles vão amanhã a pauta, né? Desculpe cortar a pergunta para o Fábio, mas o André, que também hoje participou aqui, falou que o movimento, como é que é? Acorde Itapetininga. Acorde Itapetininga vai às ruas cobrar o poder público, né, os responsáveis pela questão da saúde. Talvez só assim que a gente realmente consiga melhorar e deixar uma saúde de qualidade para os nossos filhos e netos, né? Agora muito se fala em Itapetininga dessa nova terceirização que se busca aí estudos novamente para encontrar uma solução, alguma entidade séria, como disse o secretário, para administrar o hospital. É a melhor saída, na sua opinião? Eu acho que saber o que está acontecendo com o hospital é importantíssimo. Tem que saber, tem que ter um diagnóstico. A gente tem um paciente, tem lá, o cara tá, que é o hospital, ele está mal. Mas sem consultoria. Mas a prefeitura, por parte da prefeitura, tem que pegar, estudar, analisar, ver o que está acontecendo. E, ótimo, a gente sabe como que funciona nosso hospital, muito bem. Então, faça uma licitação, faça um concurso público, não sei qual é o processo exatamente, e escolha, chame empresas sérias, né? Chame empresas sérias, mostre, faça um plano de trabalho que mostre seriedade, porque a empresa séria também não vai querer vir aqui se não tiver um plano sério. Se a prefeitura não tiver realmente compromissada, a gente não vai ter empresa séria e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com as outras empresas. Concorda, Maurício? Concordo. Eu acho que a prefeitura, por exemplo, podia aproveitar, né, e falar assim, ó, tem a empresa A, B, C. A empresa, depois de fazer o diagnóstico que o Fábio falou, né? A empresa A faz isso, a empresa B faz isso, a empresa C faz isso. População, qual vocês querem, né? Então, o conselho, é importante Conselho também Municipal falar de Saúde. Conselho, não só o Conselho Municipal de Saúde, mas verificar esses conselhos de Itapetininga, eles funcionam realmente, se eles têm poder deliberativo mesmo, ou só... É no papel ou só no papel, exatamente, né? Porque o conselho representa também a população, né? Se eu estiver errado, vocês me corrijam. É de gestão, é um conselho de gestão, mas tem uma parcela. Um conselho político, né? Se o conselho for político, é um problema. Por isso que eu falo, né? Eu acho que ele deve pegar e a população, já que Itapetininga sofre com a saúde. Não é culpa do Di Fiore, né? Apesar de ele dar declarações, ele deu declarações, né? Você estava presente também na coletiva, no qual falou que o problema é gestão. Então, se o problema não é dinheiro, se o problema é gestão, coloque-se pessoas capazes, né? O Felipe vem trabalhando forte aí, coloca alguém para ajudar o Felipe, porque a gente fala de hospital regional, mas esquece que tem os postos de saúde, né? Temos outros problemas também na saúde. Por exemplo, em Itapetininga, eu vejo que não há nenhum plano de saúde preventiva, né? Centro de especialidades, talvez demora demais para você agendar um especialista. Tem a questão das pessoas que saem do município de Itapetininga e vão a outros municípios fazer outros tipos de exame, outros tipos de cirurgia, né? Tem um todo, né? Então, eu acho legal, tá aí o Felipe, que é uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa conhecida aí da gente, sabe do potencial dele, e do Di Fiore, que trabalhem junto com a população erre junto com o prefeito, que a população acerte junto com o prefeito. E acho que um governo ele não pode ter medo de ir às ruas, ele não pode ter medo de ter contato com o povo, ele precisa escutar o povo, ele não pode governar sozinho. Fábio, você acha que Itapetininga
tem muitos problemas, a cidade tem muitos problemas. E qual que você elenca como pior, excluindo a saúde aí, que já é o famoso jargão que a saúde de Itapetininga não vai bem? Ó, colocando, então, a gente tira a saúde, porque já é notório, eu poderia colocar a educação, mas também eu acho que saúde e educação são dois problemas muito sérios. O que a gente está começando a ter problema também, eu acho que é a questão do transporte. Talvez aí a gente poderia começar a pensar a questão do transporte aqui na cidade com mais carinho. Eu imagino, assim, às vezes eu reflito como que vai ser a nossa cidade, o trânsito na nossa cidade daqui pelo menos há 5 anos, 10 anos. Imagine, começa a vir empresas para cá, vem mais gente para cá, e aí vai sobrecarregar mais ainda o sistema de educação, o sistema de saúde, o transporte principalmente, que está muito ruim andar no centro. Então eu vejo saúde, sim, educação e o transporte. Maurício, você acha Itapetininga em São Paulo, o grande problema aí do transporte público é sabidamente, além da mobilidade urbana, a especulação imobiliária dos imóveis do centro, que faz cada vez mais o povo, a classe que trabalha, morar nos bairros periféricos. Isso vai ter que aumentar metrôs, vai ter que levar metrô cada vez mais longe, cada vez mais para o bairro, porque a especulação imobiliária torna tudo cada vez mais caro. Você vê isso em Itapetininga também? Que a especulação imobiliária no centro está levando a população cada vez mais para os bairros periféricos? Claro, você pode pegar um exemplo ali, como é que chama aquela rua abaixo da Campos Salles? Silva Jardim. A Silva Jardim, né? O Fábio e eu crescemos ali, né? Somos ali da Benjamin Constante, brincávamos ali na rua Silva Jardim, não tinha, você contava nos dedos os comércios que tinham ali na Silva Jardim. Hoje em dia, segundo informações que eu tenho, né? Imóveis na Silva Jardim que custam igual ou até mais que na Campos Salles, que é a nossa principal rua. E onde moram as pessoas que trabalham na Silva Jardim? As pessoas que moram moram geralmente na periferia, né? As pessoas saem de lá. Esse é um problema. Esse é um problema, assim, mas que é normal. Normal, assim, na questão, eu não entendo normal como tem que se errar. Mas numa cidade que não tem planejamento, né? Uhum. Todas as cidades, não é só Itapetininga, as cidades que não têm planejamento, elas sofrem isso, Gustavo, né? E Itapetininga não é diferente. O Fábio citou muito bem. Estão vindo 3, 4 empresas novas em Itapetininga. Virão novas pessoas, temos novos bairros. Quantos condomínios estão fazendo em Itapetininga? Eu lembro que há um ano, mais ou menos, atrás, quando eu voltei para cá, definitivamente eu andava em alguns bairros que eu falava, nossa, não tinha nada aqui e de repente... E assim, as empresas virão, a gente precisa trazer as empresas, é necessário industrializar a cidade, o povo pede isso. A gente tem que saber como lidar com esse processo, né? Sem que isso, de certa forma, acabe... Eu acho que, não sei qual é a palavra exatamente, acaba piorando a situação, acaba piorando a qualidade de vida das pessoas. Crescer, trazer um progresso, um crescimento, mas dar uma boa qualidade de vida. Porque eu acho que você dando uma boa qualidade de vida, você pode atrair novas indústrias para a cidade. Você mostrando, não, a gente tem uma cidade bacana, o seu funcionário vem aqui, vocês vão ter uma cidade com boa estrutura, você vive bem aqui em Itapetininga, isso é um diferencial, né? Então esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Queria agradecer a presença dos meus convidados, esse pós-jogo do Brasil aqui. Vamos fazer o Jornal Cidade Livre. Maurício, obrigado. Amanhã tem telescópio com quem? Obrigado, Gustavo. Amanhã não sei de cabeça quem tem telescópio. Tem que ver na minha agenda quem vai ser amanhã quinta. Rapaz, tem um professor de Muay Thai que ligou para mim, eu falei para ele vir no telescópio. Amanhã? Acho que é amanhã. Será? Você marcou? Eu marquei e esqueci de avisar. Minha agenda esqueceu de avisar. Então, professor de Muay Thai lá do pessoal da
Qual que é a academia dele? Lá do Fernandão, o pessoal que tá reclamando lá. Ah, legal. Ele vem amanhã, é isso. Dá pra fazer uma disputa entre você e ele de Muay Dá, Thai com ao certeza, vivo? com Tem certeza. problema? A pancadaria vai rolar solta e eu só vou apanhar. Maravilha. Então tá marcado. Como que é o nome do professor, você não lembra? Não lembro. A gente entra em contato com ele, então. Então amanhã ele no telescópio. Deixa eu só aproveitar Aproveita o ensejo. que hoje vai ter a votação do Conselho Municipal de Cultura lá na Biblioteca Municipal. Então você que está nos assistindo e puder dar um pulo lá na biblioteca que fica na rua Campos Sales, vá lá que haverá uma votação hoje que irá escolher o presidente do Conselho Municipal de Cultura de Itapetininga. Valeu, Maurício, obrigado. Fábio, volte sempre. Valeu, Gustavo. Valeu, Maurício. Boa noite para vocês. É isso aí. Foi bom assistir o jogo de futebol e agora... Isso aí, debater a... Futebol e política caminhando juntos. Isso. Queria parabenizar o povo paulista aí por essa vitória popular. Dizer que realmente a democracia é feita de participação e um novo mundo nós só vamos construir através da participação popular. Parabéns, paulistas. Notícia de última hora. As mães de diversas capitais do Brasil vão às ruas com os filhos em um ato brincante em apoio às manifestações. Então tá aí, além dos adultos, as crianças também já estão sendo semeadas para a luta, porque a luta muda o mundo. Me arrepiei aqui. Fiquem com Deus, amanhã a gente tá de volta. Até lá.